Walking! Em 2025, os Walking Brothers abriram a Filmecon com uma palestra muito inspiradora: Como virar diretor sem pedir permissão. A palestra completa começa agora. Agora chegou a hora de receber dois irmãos que provaram que talento e ousadia não precisa de permissão. Em 2016, eles conquistaram projeção internacional quando ninguém menos que Steven Spielberg destacou um de seus filmes no Young Director Award de Cannes. De lá para cá, essa dupla vem misturando técnica, olhar artístico e coragem para contar histórias que atravessam fronteiras, e eu acho eles também muito irreverentes. Não sei se vocês já viram ali no Instagram os vídeos deles. Stefano Capucci Lapietra e Filippo Capucci Lapietra são diretores, roteiristas e produtores. Passaram pela publicidade, documentários e ficção e colecionando também prêmios, como eu falei, em Cannes e o Raindance. Juntos, eles são Walking Brothers. E depois do vídeo de apresentação, eu quero muita energia para Stefano e Filippo Lapietra. Ô, diretor, Corta! posso sugerir um outro lugar pra história? Beleza, Porchat! Vai lá, brilha! Take 2. Ação! I'm looking for I'm looking for I'm searching for I'm looking for I just wanna take a hit, keep saying I'ma quit, keep saying I'ma leave, but I stay though. I just want a little fix, I don't wanna take a risk, I don't like it when I drift from the safe zone. It's something that I know I should do, but to be honest with you lately, I got nothing to lose. See, I've always been full of pain, but now I'm making some room, looking for change. I'm looking for change. I'm searching for change. I'm looking for, yeah, I just want change. I'm looking for, I'm searching for change. I'm looking for, yeah, I just want change. O2 Filmes? Alô, bom dia. Meu nome é Stefano, eu sou estudante de cinema e eu estou procurando uma vaga em estágio de direção. Estágio de direção? Eu quero virar diretor. Não tem aí um departamento de direção que eu possa ser estagiário? Faz o seguinte, Stefano. Manda seu currículo pra gente, que aí eu direciono pra algum departamento. Ah, tá legal então. Então eu vou levar pessoalmente aí. Obrigado, viu? Obrigada. E aí, eu fui até o O2, levei o meu currículo e muito provavelmente ele foi para a lata de lixo. Essa é a verdade que aconteceu em 2008, né, Pipo? Exatamente. Opa, tem um dronezinho aí. Então eu vou contar um pouco para vocês aqui, pessoal, eu e meu irmão, como foi a nossa trajetória e explicar o porquê do mote que a gente escolheu de não pedir permissão. Como vocês podem ver aqui, a gente estava pedindo uma oportunidade, indo atrás. E esse momento a gente pediu essa permissão, foi na O2 e, para falar bem a verdade, chegou uma hora que a gente desencanou de pedir oportunidade. A gente já tinha pedido tantas vezes, principalmente na O2, que estamos falando em 2008, tá? Fernando Meirelles, Cidade de Deus, Ensaio sobre a Cegueira, a gente queria estar lá para aprender com os melhores. E sinceramente, todo professor da faculdade, quando a gente falava quero trabalhar na O2, o que eles falavam pra gente? Esquece, impossível, lá só entra com indicação, se você não for filho de alguém você não vai conseguir. Então a gente, uma hora desistiu, né, Pipo? Só que aí um dia a sorte bateu na nossa porta. A faculdade que a gente estudava, a FAAP, mandou um e-mail falando que existia a possibilidade de fazer estágio na O2, mas sem muita pretensão a gente mandou o currículo, dessa vez via esse e-mail. E dessa vez deu certo, a gente conseguiu o estágio na O2. Na realidade, por enquanto foi só a Stefano que conseguiu o estágio. Contar um pouco como é que foi que surgiu esse estágio. O Meirelles tinha acabado de filmar Ensaio sobre a Cegueira e uma das cenas foram filmadas em frente ao O2. Em frente à FAAP. Em frente à FAAP, desculpa, onde ele estudava. E para fazer o catering, não sei se vocês já acompanharam produção de publicidade longa, é hora de almoço, do almoço, da janta, a gente não para e vai até um restaurante. Tem que montar uma infraestrutura de almoço e restaurante, e montaram na FAAP essa infraestrutura.
E ao invés de pagar com cachê, uma verba para a FAAP, fizeram uma permuta. Eles iam dar estágio para alguns estudantes de cinema para a série Som e Fúria. E o Stefano mandou o currículo e foi aceito para essa série como estagiário. Exatamente. Só que as tarefas que a gente fazia nesse estágio eram lavar a louça, servir café, pedir pizza. Para não dizer que ele não dirigia, ele dirigia carro quando ia manobrar o carro de alguém ali da produção. Do elenco, a gente tinha que sempre fazer tudo que pintava. E durou só um mês, mas eu estava muito feliz de estar lá dentro. Apesar de estar bem longe de fazer tudo aquilo que eu queria fazer, aprender a dirigir, estar do lado do diretor, eu fiquei encantado com aquele universo, porque eu falei, cara, aqui é o lugar certo, no set de filmagem, do lado desse pessoal. Então, acabando esse estágio de um mês, o Stefano começou a procurar uma outra porta de entrada para o O2. Eu falei, preciso ficar aqui, eu não posso ir embora daqui, eu tenho que ficar aqui, eu tenho muito para aprender aqui. E o que apareceu... Ele entrou e ficou bem perto da entrada. Ele ficou ali na recepção do casting, que ele recebia os quando você vai numa produção, você contrata os atores, e quando o ator chega na produtora, alguém recebe ele para fazer a claquete e tudo mais. O Stefano ficou nessa função nobre, ganhando um salário maravilhoso, um vale-coxinha de 8,50 por dia. E era isso, era pegar ou largar. Não tinha salário, e vou falar a verdade, eu pagaria para estar lá, porque foi um lugar que eu aprendi muito, e estar ali perto, vendo as pessoas ali... Sobretudo quando ele tinha a oportunidade, né, de acompanhar elenco em filmagem, que aí ele começou a frequentar set de publicidade. E o set de publicidade é uma coisa muito surreal, né, com relação ao nível de condições que tem para filmar ali. Então você podia ver de perto as produções e tudo mais, né? E sempre não rolou muito pedir, não. Você tinha que... Se pedia, não rolava, parecia. Você tinha que estar ali, atento nas situações. E, por exemplo, o set de filmagem, como o Pipo falou, quando você estava bom já o suficiente na mesa e ninguém podia, você tinha que estar disponível. E aí, você podia ir na filmagem, era oportunidade. E num desses sets, a gente descobriu uma coisa muito importante para a gente, que foi um equipamento. Lembrando que isso aqui é 2008, tá? E na época surgiu a Canon 5D, a famosa Mark II. E quando o Stefano viu essa câmera ali, ele viu, né? Porque até então ele ia no set, era película. Aí onde ele chegou no set e viu uma câmera fotográfica, falou, pô, peraí, sério? Essa câmera está fazendo esse comercial? A gente juntou nossa grana e comprou uma. Era uma câmera acessível na época. Nessa época, para você produzir um vídeo, as câmeras estavam 100 mil reais, era uma verba... E ainda assim, o vídeo que você filmava, cara, não ficava legal, era aquelas PD, lembra? Umas câmeras... Não dava para você imaginar uma ideia boa filmando naquela câmera. Você ter acesso à ótica das lentes, correção qualidade, de cor, foi assim... dividiu a nossa vida a partir daquele momento. Mas mesmo com a 5D na mão, o Stefano ainda continuava no cast ganhando 8,50 por dia. Apesar de achar que por ter uma câmera, eu poder filmar, estar disponível... Quem sabe agora eu faço making off, mas nem isso rolava. Não rolava, era muito difícil conseguir entrar em produções, então a gente sempre voltava para ficar ali onde estavam aparecendo as pessoas, as oportunidades, e o principal, fazendo contato, conexão com a galera que tinha vontade também de estar no set e estava ali ao nosso redor. Foi antes da pandemia, então tinha muito social. Inclusive, um grande evento importante foi a festa de final de ano da O2, que o Stefano teve lá em 2008. Ele viu que tinha um momento na festa que todo mundo que estava lá parava para assistir um vídeo, que era o que a gente chamava de stress book. E era um vídeo onde passavam os números da produtora, quantas diárias que filmaram, quantas películas rodaram, tudo mais. E quem estava na plateia vendo esse vídeo? O dono da produtora. Aí eu falei, cara, se eu quero mostrar para a produtora, para ser contratado como diretor, o estágio de direção, é uma ótima oportunidade, porque o dono vai ver que minimamente eu entendo um pouco de direção de filme. Então a meta do Stefano ficou, vou fazer o vídeo de final de ano para o Fernando ver meu trabalho. Aí ele conseguiu entrar na coordenação de produção. Aqui está a foto de diversas... É um cargo que chama herói lá na O2, pessoal, não existe mais esse cargo. Mas como vocês podem ver, tem diversas gerações, inclusive ali está o Chese, que está aqui também. Levanta aí, Chese, o pessoal estiver aqui, ó. Aí, ó. Que a gente conheceu aí e trabalha com a gente até hoje, o Tiazão. E aqui a gente conheceu pessoas que estavam na mesma vibração, que queriam fazer acontecer. Então, quando pintava uma ideia, todo mundo se juntava para realizar. E as funções na coordenação de produção também não tinham nada a ver com direção. Era conferir fechamento de produção, então ficar vendo se a nota do
pipoca Se o cara que que o produtor comprou, comprou, pro filme verificar, não sei, mas você pagou essa pipoca tá no filme, tem que verificar uma a uma. Então, catalogar filme. Imagina que eles faziam 250 comerciais por ano, então tinha que catalogar todos os filmes, ajudar com a pesquisa, fazer geladeira para reunião, tirar xerox, e um negócio que acho que ninguém vai fazer mais, que era enrolar negativo. Isso aqui, ó, o que acontece? Era filmado em película os comerciais, e tinha que guardar o negativo, porque caso o cliente quisesse, daqui 3 anos, reveicular e voltar no negativo, tinha que estar guardado. E a gente ia ficar manipulando esses negativos, e era muito chato. Então um dia, o Stefano viu essa oportunidade de fazer um longa com um edital da cultura inglesa. Curta. Desculpa, era um edital da cultura A inglesa. gente vivia caçando oportunidade. Então assim, tem um edital, puta, aqui pode ser legal, eles podem dar uma verba, eu vou poder fazer um filme que vai sair do espaço O2 e eu vou poder ganhar festivais, e aí ser contratado como diretor. Então a gente deu esse livro do Joseph Conrad, que fala da juventude, e ressoava muito com o que a gente estava vivendo naquele momento. Condições, assim, de trabalho que não eram as ideais, nem de salário, nem de... Enfim, ali era bem chato. Era movido pelo sonho mesmo, Era né? o sonho, todo mundo ali era... As pessoas me perguntavam, mas cara, mas por que você está fazendo esse trabalho aí? Você podia já estar ganhando mais em outro lugar, mas a gente tinha esse sonho. Então esse livro dialogava muito, só que nesse livro fala de... Era um jovem marinheiro no livro, que tinha esse sonho e ele se colocava à disposição de diversas tarefas. E o navio era horrível, assim, mas eles faziam a jornada deles. Enfim, escrevemos, adaptando para a vida de estagiário. Só que foi recusado pelo edital da cultura. Foi um dos primeiros editais que a gente foi recusado de muitos. Muito. E o Stefano estava triste na O2 e os amigos dele falaram, pô, Stefano, que você está triste? Eu fiquei mal, porque eu botei muita expectativa naquilo. Eu falei, isso vai virar a minha vida, né, Pipo? Sempre vai ser esse. Vai ser agora. E não era. E aí ele começou a ler o roteiro para os colegas ali, e a galera começou a rir muito, porque era a realidade deles, né? E a comédia é o drama visto de longe, porque era doído, mas quando você vê de longe, né, era leve, era engraçado. E a nossa chefe, que era quem cuidava do vídeo de final de ano, viu todo mundo rindo e falou, o que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão rindo? Vai trabalhar. Daí, não, calma, a gente está indo no roteiro do Stefano. Daí ela começou a ler e falou, pô, Stefano, esse vai ser o Stress Book. Então, quer dizer, aí que eu comecei a perceber, não adianta pedir. Você tem que ver a situação que está favorável para você e produzir alguma coisa que as pessoas ao redor podem olhar ali e falar, isso pode funcionar bem nesse buraco que eu estou precisando preencher. Então a gente falou, pô, ótima oportunidade, vamos fazer os 3 books. Deixando claro, pessoal, que foi uma pressão absurda, porque eu estava há 2 meses na empresa e estava me propondo a fazer um vídeo que a empresa era o aniversário de 18 anos da O2. E nesse vídeo o Stefano, ele filmou o roteiro, né, que era contar o sonho de um jovem diretor, passando por todos os estágios da produtora e nesse caminho mostrando as atividades que eles faziam e passando os números da empresa. E a pressão era bem grande, assim, foi bem intenso. E foi graças a 5D também que a gente fez, né? O Chese estava lá, o Filipe ajudou, o Filipe não estava na O2 ainda, mas ajudou e assim, foi um processo bem intenso, porque você tinha que trabalhar e fazer o vídeo, né? E era meio escondido ainda, porque a sua chefe tinha deixado, mas as pessoas, ela queria fazer surpresa. Só que a surpresa, a galera não sabia que era uma surpresa. E ficava, pô, que esse moleque não está trabalhando, está filmando? Enfim, fomos cavando um buraco ali. Mas o filme passou na festa e foi legal, foi um sucesso, a galera gostou, né, Té? Isso foi o mais legal, porque quem estava na festa e viu foi o Fernando. E ele mandou uma mensagem pra gente indireta, nem nessa festa. Ainda assim, ele não chegou a ter contato com ele na festa. Através da nossa chefe, ele mandou uma mensagem. Mandou um e-mail. Que legal, pensa no próximo ano. E aí, a gente começou a elaborar o Stress Book do ano seguinte. Então, essa oportunidade começou a viramos, de certa forma, a gente virou os fazedores oficiais do filme de fim de ano da empresa. E a gente convivia, não sei se vocês sabem onde fica o 2, em 2008, ali era bem barra pesada, assim, e tinha a questão da segurança, estava em pauta. Vamos trocar os seguranças? Não, vamos deixar esses caras daqui. E a gente era muito amigo dos seguranças. E como esse tema estava em alta ali, a gente falou, vamos fazer um curtinha no universo dos seguranças dessa vez. Então, passou 2008 inteiro, chegou 2009, na época do Stress Book, a gente fez esse vídeo aqui, que era o Esquadrão A2. Eu vou mostrar só a aberturinha, porque é uma série, depois tem no nosso canal do YouTube ele completo lá, que é só para vocês entenderem o cheirinho de como era.
Valeu, pessoal. Muito obrigado. Foi muito legal porque esse vídeo... Até hoje foi a maior salva de palmas que a gente recebeu na vida, porque você imagina a produtora cheia e esses seguranças, todo mundo gostava dos caras. Então quando a galera viu eles ali atuando, a galera tremeu o chão da O2, lembra? foi assim, acho que foi a melhor sensação que a gente sentiu na vida até hoje, porque tinha a verdade, a gente conseguiu captar a verdade do momento, que todo mundo estava vivenciando aquilo, e digamos que a gente estava com as estrelas da produtora, e todo mundo conhecia eles. Então foi assim, foi uma sensação muito boa. E o Fernando viu de novo. Aí dessa vez o Fernando finalmente veio falar com a gente. Ele viu ali que, a gente tentava, em cada oportunidade, colocar tudo que a gente tinha aprendido assistindo filmes. Então você vê, vamos fazer uma decupagem assim, vamos explorar o máximo que a gente puder essa oportunidade que a gente está tendo. A gente poderia ter feito um vídeo simples para cumprir tabela, mas não, a gente queria algo criativo. Algo criativo, e o Fernando enxergou isso. E aí o Stefano teve coragem de falar pro Fernando. Outra coisa importante também, falar para vocês, que dá um medo do caralho você chegar e falar o que você quer, ainda mais quando é uma posição, muitos dizem, pretensiosa. Eu quando comentava com alguns amigos, assim, não a turma que ficava comigo, mas quero ser diretor. Você tá louco, cara. Nem a pau você vai ser diretor aqui, esquece. Então você ficava um pouco de medo de falar, porque as pessoas te diminuem nessa hora. E é muito ruim essa sensação. Então eu tomei coragem, dor de barriga. Quando cheguei olho a olho com o homem, falei, olha, eu quero ser diretor aqui da O2. Aí ele falou, para te lançar como diretor, você tem que fazer barulho. Para te vender, para falar, ele é o Stefano, ele sabe dirigir, você tem que fazer alguma coisa que eu possa mostrar para agências, para clientes. E os curtas da O2 não estavam trazendo isso. Os curtas da O2 faziam sucesso na O2, mas não iam fazer muito sucesso para vender uma você marca, vai falar, a gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco. Então, o que a gente pensou? Fazer barulho, vamos fazer um longa. Um barulho grande. A gente falou, tá dando certo, vamos dar o próximo passo. Então, o que a gente fez, Pipo? Escrevemos quantos roteiros? Nossa, uns 4. Uns 4, 5. E era tudo, mas assim, roteiro, não era argumento, era roteiro. E mandava para edital, aí não passava de novo. Aí, quando escrevia um roteiro, ia tentar pedir patrocínio. A galera não tava nem aí, não queria dar dinheiro. Aí, um dia, o Stefano ficava falando tanto disso em casa. Porque também um parênteses, o que a gente fez um momento? A gente sentia a necessidade de aprender mais. Também, não estamos falando dessa área agora. Isso aqui foi 2011, não, 2009, 2010. 2010. E a gente não tinha muito acesso à informação. Então, quando tinha um vídeo de direção, o cara na produtora, se liga nesse videozinho aqui, não era YouTube. Hoje no YouTube tem uns vídeos, nossa, muito bons de direção. Não, naquela época era assim, eu vou passar para você, mas você não passa para ninguém. Era realmente um VHS de direção, saca? Era nesse nível, cara, e tinha, sabe tudo que a gente vê hoje? Como fazer paralaxe, como o Michael Bay faz aquela cena. Cara, isso aí era... Outra coisa também que a gente entrava nos cursos de faculdade internacionais e via a bibliografia e comprava todos os livros. Trazia no Amazon. A gente ficava estudando em casa. Eu ficava falando com eu e meu irmão, com meus pais, que estão aqui também. A gente ficava conversando com eles o que uma história boa tem que ter para virar um bom longa-metragem. Aí um dia a nossa mãe estava no rádio e escutou a história de um judoca que estava lançando um livro, que chamava Aprendiz Samurai. E era uma história de superação. Ela começou a ouvir e falou, o que os meninos falam lá em casa bate com o que esse cara está falando aqui na rádio, na história dele, de superação. E é uma história universal, são valores universais, de família. E, por uma feliz coincidência, ele dava aula de judô na escola que fica em frente ao nosso prédio. Inclusive na escola que a gente estudou, mas era mesmo prédio, mas era outra administração, e ele dava aula nessa escola. Vamos falar com ele, né? Porque outra coisa também importante você pega um livro legal que está bombado, se você não tem nome, o cara nem te atende. Nem vai olhar na tua cara. E esse cara estava ali na frente, era acessível, vamos conversar com ele. Conversamos, deu match. Ele tinha escrito o livro pensando em um dia virar filme, então começou a rolar alguma sincronia aí nesse momento. E ele dava aula numa academia frequentada por pessoas influentes. Então ele tinha, nas conversas com ele, a gente sentia, putz, agora vai. Eu conheço o cara de tal agência, tal cliente, agora vai. Só que aí, na verdade, não foi ainda. Não, foi um ipom, a gente se frustrou pra caramba, porque a gente começou a construir uma expectativa, mas deu errado. Então a gente resolveu recalcular a rota e a gente foi atrás de uma outra pessoa. Alexandre Frota. Mas não para fazer filme pornô. Vocês vão entender, peraí. Nessa época eu estava me formando na faculdade e o TCC da faculdade era fazer um curta-metragem. Então eu fiz um roteiro de comédia e eu queria botar o Frota numa cena específica. E o Frota treinava nessa academia. Então foi muito fácil chegar nele. E foi super legal. Ele foi gravar com a gente um dia depois ele casar. Ele se casou e foi gravar essa cena do curta do Pipo, que é o curta chamado Noite Perdida. Noite Perdida. E também esse curta, a inspiração dele, a gente sempre estava atrás de histórias. E veio também da convivência com nossos amigos.
O Fábio e o Luiz foram viajar uma vez e aquele esquema, né? Voltou de viagem. Me dei bem! Chegou mais cedo, me dei bem. Aí o cara chegou à tarde e falou, mentira, aconteceu isso. O cara não se deu bem em coisa nenhuma. Aí surgiu a ideia do curta. Fazer um filme que começava com 2 amigos se reencontrando, depois de 2 encontros amorosos. Eles mentiam, aí um flashback mostrava a verdade do fracasso deles. E a gente fez esse curta que chama A Noite Perdida. Eu vou passar o trailer dele aqui. Comeu? Pariu, eu só pegou no sono de novo. Eu também fui traído, entendeu? Minha namorada me traiu 4 vezes, com 4 caras. Na verdade foi uma vez só, 4 caras, tipo bacanal. E esse curta foi super legal, porque a gente filmou em película, né? Foi um filme, foi o último ano da faculdade que filmei em película e foi legal gravar com a galera, sentir essa vibe, né, no set de diversão, fazer uma comédia. E também uma coisa importante da película que foi muito importante pra gente, você tinha um número limitado de latas que a faculdade te dava. Então isso nos forçava a pensar muito bem cada sequência que ia ser filmada. E esse filme, também um parênteses, era muito difícil aprovar em comédias nos TCCs. E a gente gosta de comédia, ação, gênero popular. E a gente conseguiu aprovar uma comédia, e o legal é que foi uma comédia que ela foi bem também em festivais, né, Pipo? Exatamente. Foi o primeiro curta nosso que saiu daquele universo da O2 e a gente pôde mandar para festival. E, cara, passou em muito festival mesmo. Assim, a gente se surpreendeu. Inclusive, a gente até saiu na Globo News. Foi a primeira vez que a gente apareceu lá, porque nesse ano em Cannes não tinha nenhum filme nacional e o nosso passou numa mostra paralela. Então apareceu ali o filme. E a gente pensou, estamos começando a fazer barulho. Acho que agora é a hora, né, Pipo? Esse é o barulho. A gente tinha certeza. A gente falou, agora vai ser a hora. E aí o Pipo tinha certeza. Na nossa cabeça, puta, o Hassum vai me ligar amanhã. A Ingrid Guimarães estava no auge das comédias. Vamos me ligar, quero o Felipe para dirigir meu longa. Só que nada disso aconteceu, claro. E uma coisa que aconteceu foi o seguinte, convivendo com o Frota, a gente fala, olha a cara dele, ele é muito bom, ele parece o Stallone, cara, essas tatuagens. E a gente gosta muito de filme de ação, a gente queria fazer ação. Falou, cara, esse cara pode ser o Stallone brasileiro, ele a gente pode pensou. Ser o Bruce Willis. Daí surgiu a ideia de fazer um filme de ação com o Frota, que é o Fênix. Que foi um outro curta que a gente fez esse ano. Nessa mesma época, e aí foi 2011, a gente fez esse curta. A gente gravou meio que logo na sequência, né? E foi muito legal porque o Frota abraçou também a ideia. Tava rolando, ele caiu de cabeça no projeto. Foi muito legal. E ele tava querendo fazer filme de ação, então deu super certo. E o filme foi sucesso também, assim. E a gente falou, cara, estamos indo no caminho certo. E o dogma para fazer esse filme era meio que fazer um reel para mostrar que a gente era bom diretor. Então o Stefano criou uma cena de tiroteio, que foi gravada lá na O2, quando estava em reforma ainda. Ele criou uma cena de perseguição, que a gente filmou nas ruas ao redor. Essa cena, muito legal essa cena de perseguição, porque a gente começou a criar a cena. Tô legal, ele faz isso, faz aquilo, o cara pula da ponte. Aí na hora, uma semana antes, como é que a gente vai fechar a ponte? Tipo assim, e agora? A gente tinha a ajuda do pessoal ali, mas a gente descobriu que era na CET, você ligava, fechava a ponte, deu tudo certo. Mas passamos uns perrengues. E também tinha uma terceira sequência que era importante para mostrar como diretor, que era uma cena de briga. E tinha como é que chama? Uma casa de entretenimento adulto. Um puteiro, que ia ser fechado no dia seguinte. E o cara falou, era amigo do Frota, quebra o que você quiser e eu vou reformar. Então a gente quebrou o lugar inteiro na cena de briga. E o filme foi muito legal. O filme, inclusive, passou num festival muito importante, que é o Lalif, que é um festival que O que acontece? No universo de festivais, tem categorias. E é bem caro mandar para festival. Então a gente, em um momento, falou, cara, vamos escolher os festivais certos para mandar, porque senão a gente vai queimar uma grana aqui. E é claro que todo curta nosso, a gente achava que ia ganhar o Oscar. A gente tinha certeza. Certeza, velho. Só que para ser indicado ao Oscar, você tem que ganhar um festival, que é Oscar Qualifying. Aí depois que você ganha esse festival, você tem o direito de mandar para eles verem. Então a gente falou, nossa, esse festival era tão grande que a Ancine pagava a passagem, pagava a película da projeção. A gente tinha certeza que agora era a hora, né, Pipo? Mas não foi. Não era ainda. Aí a gente voltou então para a saga do primeiro longa, né? Voltamos para o Judoca. Mas uma coisa legal foi o seguinte, depois de fazer esses trabalhos, a gente ficou com uma moral melhor com o Fernando. Então ele topou gravar um vídeo. Ele pensou, cara, esses caras não vão desistir. Deixa eu ajudar logo eles. Aí ele deu uma ajuda que foi uma baita ajuda. Ele gravou um vídeo pra gente. Porque a gente
quando a gente ia falar com as pessoas que a gente conhecia ele, que ele estava ajudando a gente, ninguém galera acreditava. duvidava. Aí eu falei, cara, você tem um jeito. E a gente estava gravando um dia um teste com ele, que ele ia gravar um depoimento para uma marca. E aí eu falei, Fernando, a galera não está acreditando, você toparia falar que você está comigo? Então a gente aproveita essa oportunidade e aqui a gente pediu um favorzinho para ele. Vai lá? O Stefano trabalha aqui com a gente na O2 já faz uns 4 anos e é um dos jovens talentos que a produtora está apostando. A gente bancou no ano passado um curta-metragem que era para ele treinar. Ele acho que é um cara muito bom e tem interesse em filmes de ação e no gênero de ação. Ele sempre pensa em fazer filme, um cinema para grande público. Fez o curta deu muito certo. Então agora a gente vai apoiar o Stefano no próximo passo, que é um longa-metragem. O projeto é um projeto que acho que a gente não vê muito na cinematografia brasileira, um filme inspiracional para um público jovem. Estamos botando fé e vamos dar todo o apoio que o Stefano precisar. Aí a gente falou, esse vídeo abriu muita porta, né, tá? Isso abriu muita porta. Aqui realmente foi um momento iluminado, assim, foi uma bênção. E aí a gente conseguiu o que os distribuidores queriam, elenco. O Caio Castro veio pro filme, no auge dele, né? Ele tinha acabado de lançar, o Caio Castro veio. Aí quando um ator vem outro bom. É isso que é o negócio. Quando você começa a conectar pessoas que acreditam em você, você vai conectar pessoas que acreditam nessas pessoas. Então, o Caio topou. Aí a Suzana Pires, que é da Globo, falou, tem o Caio, eu quero. Domingos Montanher também. Domingos Montanher, um parente do Domingos. O Domingos, o pessoal, antes dele estourar, ele fazia muito teste de VT na O2 como ator de publicidade. E sempre falavam dele pra gente. E agora, nesse momento que ele estava estourado... Já estava na novela. Ele topou também por conta desse convívio que a gente tinha no elenco com o pessoal do O2 e ele acreditava nas pessoas. Não foi nem... Ele foi um cara que ele veio realmente pela relação dele com a galera do O2 que acreditou nele quando ninguém acreditava ainda. Moacir Franco topou entrar no filme. Tato Gabos Mendes, Rose Campos. E agora preparem-se. A atriz mais importante para nossa carreira, nessa trajetória nesse momento, Sabrina Sato. Todo mundo torceu o nariz quando a gente colocou a Sabrina Sato no filme. Você vai botar uma paniquete no seu filme, ela não é atriz. Mas a essência da persona Sabrina era match total com a personagem. E ela foi muito importante. Mais pra frente vocês vão ver o quão importante ela foi pra nossa carreira, né? Indo contra todo mundo foi pra gente não colocar ela, mas a gente sentiu que era Eu confesso que eu falei pra não pôr. Não, só eu e meu pai acreditamos que ela ia ser bom pro filme, falar bem a verdade. E aí a gente começou a gravar o filme, 4 semanas também de um parente só desse filme, que assim, a gente não esperou ter a condição ideal para filmar, tá? Inclusive a gente fez uma loucura, que a Confederação Brasileira de Judô deu uma verba, que no final acabou sendo tipo 1/4 do que era o preciso para filmar o filme, e a gente começou a abrir câmera. Mas em paralelo, o Batuba, a gente conseguiu. Mas assim, porque a gente foi fazendo acontecer. Se a gente fosse esperar alguém vir e, vou financiar o filme, não ia dar certo. Tudo que a gente... Já tá esperando até agora. Tudo que a gente tinha de captação ia se movimentando e isso ia começando a atrair pessoas. Assim como lá atrás, na O2, a galera da produção, dos heróis, iam sendo atraídos pela ideia, aqui também a gente ia começar atraindo pessoas, tanto do meio do parte técnica quanto artística, porque via que estava acontecendo, estava tomando corpo aquele projeto. Inclusive o Thiese ali de novo, sempre com a gente, tá ali. E vamos passar o trailer para vocês verem o filme agora. Esse é o trailer do filme. Solta! Eu já te falei que não foi o menino que começou. Se ele for expulso da escola, eu quero ver como é que vai ser. Deixa o menino, Teresa. Tá vendo isso? É o seu pai? Não, é o seu pai. Meu pai foi embora e nunca mais voltou. Nós não podemos mais tolerar o comportamento do seu filho. É uma questão de disciplina. Se a senhora me permite, dona Célia, meu pai me colocou no judô. Eu acho que o Max precisa disso nesse momento. É sua primeira aula de judô? Sim. Aqui tem que falar Hai! Hai! Mão esquerda, vamos lá. Quanto mais cai, mais aprende. E o pequeno Max? É forçado, garoto. Tá louco pra lutar. Como é que eu faço pra ser um campeão olímpico? Treinar muito, Max. Depois que você treinou muito e ficou bom, tem que treinar mais. E aí? Me espera. Eu tenho uma boa notícia pra te dar. Eu vou pras Olimpíadas. O que foi, Alice? Nunca te vi assim? Eu tô grávida.
Todo esse tempo, toda essa dedicação, de que adiantou, né? Não quero te prejudicar, Max. Filho é pra sempre. Aproveita essa oportunidade que a vida tá te dando. Atenção, Max Trombini, comparecer para combate. Se você lutar e acreditar nos teus sonhos, com certeza você vai chegar onde precisa. Uma historinha desse trailer. Quando a gente estava pensando em divulgação do filme, a gente falou, pô, o trailer é importante. Vamos ver como eles fazem o trailer lá nos Estados Unidos? Aí ele estava com o filme do Fênix em Los Angeles. E aí eu falei, meteu a banca. Vou mandar um e-mail para uma... Aí eu descobri que existe lá as trailer houses, que só fazem trailer. Para mim era o diretor que fazia o trailer. Realmente a gente não tinha ideia de como era o processo. De novo, a gente está falando de 2000 e... Aqui é 2014... Até 13, 14, acho que foi 2013 quando estava editando o filme, então não tinha tanto acesso assim. E eu vi que a produtora que fez o trailer do Karate Kid ficava em Los Angeles, eu ia estar lá com o curta do Frota, mandei um e-mail, eles me receberam. Eu não tinha um centavo no bolso, nem distribuidor eu tinha ainda para lançar o filme. Eu fui fazer uma reunião com eles e expliquei o que eu queria, tal, de novo. Mesma sensação quando eu estava com o Fernando. Eu sou um farsante, eu vou falar que eu não tenho dinheiro, mas eu fui na ideia central, fui no sonho ali. Conversei, só para explicar para vocês brevemente. Tem diretor do trailer, tem o roteirista do trailer e tem o publicitário do trailer. Você faz uma reunião com uma galera gigante que vão entregar o trailer. E na época que lançou o filme, antes de ter o trailer ainda, tá? Todas essas distribuidoras queriam falar com a gente. Por conta do elenco, tá? Por conta do Caio, da Sabrina. A Sabrina estava bombando, o Caio estava bombando, Domingos Montanher. E a gente acabou ficando com a Paris Filmes. Eles foram quem acreditaram no sonho do trailer. Eles falaram, não, a gente banca o trailer. E aí a gente fez a parceria com a Paris Filmes, que distribuiu a Grande Vitória, praticamente porque eles toparam pagar o trailer lá em Los Angeles. Aí a gente teve pré-estreia, foi super legal, né? Legal ver e ver o seu filme em cartaz é uma sensação muito legal, né, Té? Não, foi assim, foi muito legal. A gente guarda tudo que vocês imaginam, a gente guarda até hoje. O mais legal, fala aí. Passar o trailer do filme na sessão da tarde. Você vai na padaria tomar café e o cara tá vendo, que filme é esse aí? Não sei o que lá. E, pô, esse filme a gente que fez, foi... A gente falou o que nessa hora? Pô, agora fez barulho. Não, e de fato chegou. O Stefano virou diretor depois Ali foi o momento que a gente virou diretor, profissionalmente falando. Por enquanto só você, né? Mas, por enquanto só eu, e tem mais um porém ainda aí. Vai lá, Pipo. Ele virou diretor, entrou lá no site da O2, estava a fotinho dele, mas ele não conseguia fazer um comercial. Porque quando você está no mercado de curtas, longas, a publicidade olha para você e fala, beleza, mas você conta uma história em 30 segundos? Cadê seu repertório? Cadê seu repertório? Você faz o quê? Carro, beleza? Eu falei, como que é carro? O que é beleza? Eu nem sei o que é. Que marca já trabalhou com você? Não tinha, né? Então a gente ficou lá no site lá e... Quantos meses você ficou sem filmar lá? Ai, cara, eu acho que quase uns 6 meses parado. Eu falei, e aí? Até aqui? Cheguei até aqui pra nada? Quase igual o Caio lá, né? Aí graças a Sabrina Sato, que exigiu que o Stefano fosse um comercial de um filme de Always dela, ele conseguiu fazer a primeira publicidade. E foi assim, mas também não foi assim, eu quero o Stefano e todo mundo, é o Stefano. Não. A Sabrina falou, o diretor tem que ser o Stefano, porque ela gostou da forma como eu dirigi ela no longa. Mas o filme não tinha grana para ir numa produtora do tamanho do O2. E para o filme entrar, eu não cobrei cachê e coloquei a 5D, a minha câmera. Quer dizer, a gente praticamente se rastejou ali para fazer o filme. E a gente conseguiu fazer, e fora isso, a pressão da agência, né? Será que vai dar conta? Não sei. Será que vai entregar? E aí, então, dor de barriga, suor frio. Mas deu certo. Deu certo. E por sorte, logo na sequência, apareceu uma outra oportunidade, que a O2 fazia muito filme de vivo. E o diretor que ia fazer esse comercial da Marina Rui Barbosa quebrou o pé. E não queria fazer, nunca desencanou do filme. E aí o Fernando falou, quem vai dirigir o filme é o Stefano. Mas também, mas a agência também, mas quem é esse cara? O que ele fez? Vai ficar bom, é Marina Rui Barbosa, tá louco? Não dá pra brincar, né, Té? Esse teve várias experiências legais aqui. Inclusive, quem fez a trilha desse filme é o Felipe Vassão, que tá aí, vai entrar na sequência aí da palestra, o Filipão. E uma coisa legal também foi que aqui eu ganhei um cachê que valeu o cachê que eu ganhei nesse filme foi maior do que eu tinha ganhado a vida inteira. A vida inteira trabalhando nos últimos anos. Muito. Vezes muito, assim. E o legal é que o filme foi um sucesso também. Foi o filme certo na hora certa,
porque a diretora de marketing da Vivo amou a campanha e aí foi. E também falaram assim, nossa, olha, ele sabe fazer filme, ele se porta bem em reunião. Quer dizer, eles acham que você é um monstrinho ali. Aí se põe numa reunião e fala, legal, ó, dá pra levar ele, não vamos passar vergonha. E abriu a porta para fazer comercial. Aí você virou diretor, mas você estava... Aí eu virei diretor e estava trabalhando como diretor publicitário. Mas ainda faltava eu. Mas faltava o Pipo, né? Aí a gente estava trabalhando de um tempo inteiro, mas o cargo diretor só eu tinha conquistado ainda nesse momento, profissionalmente. Aí eu resolvi fazer um outro curta-metragem. Na verdade, inicialmente eu tentei adaptar o Noite Perdida para um longa. Tava naquela safra de roteiros de longa que a gente fez. Só que, de novo, mesmo com tanto prêmio assim, nada, a galera não tava nem aí. O roteiro era bom, mas o pessoal não tava nem aí. Então, a gente fez essa outra ideia, e aí, de novo, né, tinha um amigo nosso que estava se mudando, estava com a casa vazia. Você pode filmar ali, semana que vem tá os móveis lá ainda. Então a gente escreveu uma história para caber. E trazendo, de novo, sem verba nenhuma. Então quem acreditou na gente, quem estava com a gente ali, a galera da produção, desde o começo acreditou e fez o filme com a gente. Porque a gente começou a cercar cada vez mais um círculo de pessoas que acreditavam nas ideias e viam que a gente ia terminar, que a gente ia concluir. Isso é uma coisa importante. Você pega uma oportunidade e conclui ela. Então a gente começou a atrair mais gente e esse filme foi um filme super legal, né, Pipo? A gente conseguiu o Tato Gabus Mendes, que fez o longa do Stefano, então ele topou vir fazer esse curta com a gente. E esse filme ganhou um dos prêmios mais importantes da nossa carreira, que foi o prêmio do júri, lá no Rain Dance Film Festival, que é o maior festival de cinema lá de Londres. Depois a gente descobriu que esse prêmio é um prêmio que eles dão nem a cada 5 anos. Não é todo ano que sai, né? Enfim, foi uma surpresa, que a gente nem foi pra lá. Que a gente não tinha nem a grana pra ir. Não fomos no festival, E, enfim, e tava mas trabalhando. Mas temos o troféuzinho, tá lá em casa. Mas mais importante que o prêmio, né, Té? Eles, junto com esse prêmio, veio o convite para fazer um comercial da edição do festival, exatamente. Da edição foi o primeiro do convite para o Pipo fazer uma campanha publicitária, porque era uma campanha de divulgação do festival do ano seguinte. E aí, vendo já de perto meu irmão sofrer, porque ele não tinha um comercial, eu falei, putz, vou fazer o melhor comercial que eu consigo nessas condições. E o briefing era, né, contar uma história em 45 segundos que inspirasse e fizesse sobre se inspirar e inspire, get inspired, tipo assim, sobre ser inspirado e inspirar. Ser inspirado e inspirar. Aí o Pipo pensou, cara, quem me inspirou até hoje mais foi o Steven Spielberg. E ele estudou a vida do Steven Spielberg de trás para frente. E a gente achou ali um momento da narrativa legal para condensar a história dele em 45 segundos. E a gente fez esse comercial aqui. Esse filme eles deram quanto para filmar? £1.000. £1.000. Mas a gente investiu também. A gente investiu e o principal, as pessoas que acreditavam na gente investiram. O 3D, um amigo nosso falou, não, eu vou fazer o 3D para você. A equipe de produção, o Steadicam, todo mundo... Tiesi estava lá também. Tiesi estava lá. Todo mundo que acreditava na gente estava envolvido com a gente nesse projeto também. E aí, uma surpresa muito boa também foi que tem um prêmio que chama Young Directors Award, que é só para diretor estreante. De publicidade, é bem especificamente publicidade. E quem ganha esse prêmio tem portas abertas no mundo inteiro em direção de filme publicitário. E todo mundo escrevia esses filmes e o Pipo mandou esse filme dele meio como azarão, né, Pipo? Eu mandei ali, o pessoal da O2 estava mandando, eu vou mandar o meu, paguei por fora. O pessoal da O2 não, os diretores pagavam por conta. Você mandou, eu mandei por fora, o nosso amigo que fez o 3D mandou outro e o do Pipo mandou. E cara, foi o único filme brasileiro que ganhou esse prêmio lá no Young Directors Award. Não sei se hoje algum já ganhou naquela época era. E aí o Pipo virou a sensação. Ele começou todas as produtoras queriam contratar ele para dirigir publicidade quando ele ganhou esse prêmio. Então, mas o mais legal não foi esse prêmio, foi que o Spielberg viu essa homenagem e mandou um e-mail pra gente. Esse foi o maior prêmio. Mas aqui, cara, aqui a gente não, aqui a gente falou, agora estourou. Eu nem dormi de ansiedade. Agora estourou. E foi assim, acho que o melhor prêmio que a gente ganhou na vida esse. Mas a gente tinha certeza que a gente estava com a carreira consagrada. Agora vão chegar roteiros, convites, a gente não vai mais precisar ficar cavando oportunidade. Fala aí, Pipo. Exatamente.
E também, além disso, pouco tempo depois, a gente apareceu pela terceira vez na Globo, né, até, porque o Spielberg fez essa história dele, né, mas foi em 2020. A gente tinha feito esse filme em 2015. Aí depois ele fez o Fabelmans. E um jornalista da Globo ligou pra gente, eu quero entrevistar vocês. Aí eles começaram a queria tirar da nossa boca, falar que o Spielberg tinha copiado a gente. Aí a gente falou, não, cara, não nada a ver. A gente decupou o filme, o Pipo decupou o filme como ele decuparia. Mas foi muito legal porque teve essa promoção na mídia, falando do nosso filme e querendo criar comparações. Aí a gente pegou e falou, caramba, agora a gente vai ter um reconhecimento nacional, pelo menos de cinema. Vão pedir roteiros pra gente, de cinema, vamos ver quem dirige. O Spielberg reconheceu, tem até essa polêmica. Aí a gente falou, nossa, vamos estourar. Mas nada. Ninguém não chegou a um convite, você quer dirigir um filme? Nada. Se alguém quiser convidar a gente, pode convidar. E até a gente batia em algumas distribuidoras que a gente tinha relacionamento com o roteiro, mas nada. Então estava tudo certo para engrenar uma carreira de publicidade, só que surgiu um convite inusitado no meio do caminho. Numa dessas indas e vindas, o Pipo tinha feito aquele filme que vocês viram, o Noite Perdida, ele fez o roteiro do longa, e é isso aí, batia na porta das produtoras e ninguém queria. Um dia, a gente foi na Paris, que tinha mudado uma profissional lá, e ela ia ver os roteiros nossos, e o Pipo levou. A gente tinha uma relação na Paris por conta da Grande Vitória, que foi o longa do Stefan. E eu cheguei lá com o roteiro do longa-metragem e levei também meus curtas como diretor. E na reunião ela leu o roteiro e tal, mas ela se interessou mais pelos curtas mesmo. E falou assim, esse roteiro agora a gente não está procurando, mas você toparia ver um projeto nosso, talvez ter interesse em dirigir? Não posso prometer nada. Mas ela falou bem assim, ela falou, vou chamar o pessoal aqui para essa reunião e talvez você saia daqui hoje com um longa. Lembra? Lembro. Aí, eu falei, caraca, como assim um longa? Porque a gente viu a saga que foi para fazer o seu longa. E a gente achou que eles iam pegar o roteiro, iam ler, iam analisar. Mas era um longa que eles já tinham lá. Eles já tinham. Ia rolar o longa, eles estavam procurando diretor. Então ali a gente estava no lugar certo, na hora certa. E aí eles foi uma sexta-feira e eles falaram, traz um pitching, lê o roteiro no final de semana e faz um pitching para segunda-feira. Então a gente fez o pitching para um grande filme da cinematografia brasileira. Eu acho que vocês devem ter assistido, se não assistiram. É o Internet, o filme. Inclusive, uma coisa curiosa... Mas, cara, esse filme ele é polêmico, mas assim... Não, uma coisa legal, porque nesse pitching a gente deu a ideia de fazer um plano sequência para apresentar os personagens. E é esse plano sequência aqui. E uma coisa legal é que esse plano sequência, só para falar do processo, né, a gente escreveu ele num guardanapo, lembra até? Sim. Da visita técnica do hotel. E por mais que o filme seja polêmico, o filme fez sucesso pra caramba. Deu muito dinheiro. Ele ficou top 10 na Netflix por 2 semanas. E assim, foi legal. O principal aqui foi que a gente, nessa época, começou a gente estava muito mergulhado no universo de produção. Então, pra gente, youtuber, era uma coisa que a gente via como algo totalmente fora da nossa... A gente nem sabia quem eram os youtubers quando ia o roteiro. A gente lendo e falava, beleza, vamos lá, mas a gente não sabia o que era ser youtuber. Nunca passou pela nossa cabeça a possibilidade de estar nesse universo. E esse filme foi abrindo nossos horizontes nesse universo digital, do YouTube mesmo. Que até então ali a gente usava o YouTube como... Não era uma ferramenta tão explorada que nem hoje, pelo menos pra gente que estava mais dentro de produtora, vendo filmes referência de produtoras internacionais. E foi interessante participar, né, de um processo, porque eu fui diretor contratado. Né? E aí o Pipo aprendeu, sentiu na pele, diretor contratado, você não tem direito a muitas escolhas. Só um parênteses, esse filme, não sei se vocês sabem, ele eram vários curtas. E aí a gente participou de vários processos, teste de tela, a gente participou de um processo de filme de grande orçamento mesmo. Foi uma experiência muito boa pra gente. Apesar de ser baixo orçamento, né? E a gente conheceu uma galera muito legal, assim. Putz, foi até a oportunidade de conhecer os youtubers aqui. Inclusive o Rodrigão tá hoje com a gente aqui, o Jacaré, o Jacaré Banguela tá aqui também. A gente conheceu todo esse pessoal nesse filme. E assim, cara, abriu a nossa mente para esse universo. Saiu daquele mundinho de publicidade. Festival de cinema. Falou, cara, esses caras se comunicam com o público. Eles foram, inclusive, chamados para o filme porque a distribuidora queria trazer conexão com as pessoas. Só que, mesmo durante a produção desse filme, muitas produtoras de publicidade ficavam entrando em contato comigo. Então, acabando esse longa, já comecei a fazer publicidade. E eu e o Stefan, a gente virou concorrente. Só que não. Porque, por mais que a gente competisse com o outro em trabalhos publicitários... Produtoras separadas, ele estava numa, estava na outra. Trabalho publicitário é assim, né? Você sempre orça com 3 produtoras, né, Té? Eu não sei se vocês sabem, eu tenho uma agência que cria uma campanha de Coca-Cola. Ela nunca vai chegar e vai falar, vou filmar com essa produtora. Ela pode até querer filmar com essa, mas ela tem que abrir uma concorrência e ouvir a visão criativa de diferentes diretores. Então, muitas vezes, concorria no mesmo filme. Só que a grande verdade é que a gente sempre estava junto.
Porque ele fotografava meus filmes, eu ia no set dele para dar ideia, então sempre era 2 por 1, né? 2 pelo preço de 1. Tanto que depois de um tempo a gente virou uma dupla. E aí entrou a pandemia, o mercado mudou, a gente viu que a gente funcionava bem junto. A gente virou falou, os Walking cara, Brothers. Vamos trabalhar junto. E fazendo publicidade, a gente pôde realizar os nossos sonhos de filmar com todos os equipamentos que a gente já quis filmar desde sempre. Russian Army, helicóptero, Tecnocrane, filmar fora do país. E sempre acompanhado das pessoas que acreditaram na gente logo no começo. Desde o começo, a gente, pelo menos o Pipo e eu, a gente nunca foi assim, eu quero agora trabalhar com aquele cara que eu sempre quis. Acabou acontecendo dessas pessoas virem até a gente. Então, por exemplo, grandes fotógrafos, o Ted Abel, que está aí com a gente hoje ali, é um grande fotógrafo, que eu admirava os comerciais dele, nos making-offs, e hoje ele está com a gente. Mas o legal foi isso, que a gente foi misturando pessoas que já estavam desde o começo com a gente, com pessoas que foram acreditando na gente no processo. E conhecer pessoas, por exemplo, o Jamie Oliver, foi uma surpresa muito legal, porque ele era meio que o nosso herói de infância. O Jamie Oliver, só um parênteses, o Jamie Oliver foi fazer uma campanha na O2, e era uma campanha 360, um tipo diferente. Vocês lembram do VR, que era 360? Que você botava o óculos, ficava... E o Jamie Oliver falou, eu gostaria que alguém fizesse o making off. Aí chegaram para mim cheio de dedos, você toparia fazer o making off? Eu falei, lógico que eu topo fazer o making off. Porque, você é diretor, achei que você ia querer fazer. Eu falei, vou conhecer o Jamie Oliver, cara. O Pipo era fã dele quando era pequeno. Então eu falei, não vou conhecer o Jamie Oliver. E daí surgiu uma amizade e um filme que depois a gente foi para a Inglaterra para filmar o Jamie. Mas 2 vezes. Depois teve outros 2 comerciais do Jamie com a Sadia. Um deles não foi o Stefano. Aí a gente falou, não, eu quero que o Stefano dirija esse filme. Aí no terceiro você foi. Quer dizer, aqui foi legal, porque mesmo a gente já... Aí tá, ok, somos diretores. Aquele making off, aquela oportunidade, eu usei tudo que eu aprendi de estratégia para conquistar um espaço naquele making off. Porque o Jamie viu a minha visão, assim como o Fernando Meirelles viu a nossa visão naquele filme de fim de ano, o Jamie conseguiu ver a nossa visão nessa campanha que era bem pequenininha. Isso criou um laço com ele muito legal. Era um filme que ele tinha que aparecer o filme inteiro, só que só tinha 2 horas com ele no dia para filmar. Aí o Stefano pegou uma linguagem de internet, de ficar filmando o pezinho de um dublê. Você lembra do Casey Neistat? Bom, Casey Neistat, na nossa época, ele bombou, ele era o youtuber. Ele ainda é bem... E a galera ainda olhava meio torto o pessoal de propaganda para vídeo de YouTube, assim. E o Jamie se amarrou na ideia. E aí a agência comprou. E isso foi abrindo portas, porque quando você filma com uma celebridade, as outras celebridades falam, ele filma bem com celebridade. Fazer filme de celebridade é um nicho na publicidade, porque você tem que filmar rápido, você não pode vacilar, pedir muitos takes. E aí acabou abrindo esse mercado pra gente, e o mais legal foi a gente poder viajar para vários países fora do Brasil. Com nossa equipe, os amigos. Esse aqui é o Tiese que está aqui, que estava ali com a gente desde o começo. E aqui é o Ted Abel que está ali também, ó. Está com a gente ali atrás, ó. Dá um oi aí, Ted, ele está ali, ó. Tá filmando a gente aí. E o mais legal de ter uma equipe parceira, com você em todos os jobs publicitários, ganhando cachê bom, é que você pode falar, me ajuda aqui com curta, sem ganhar nada. Então a gente voltou a fazer curta. Porque a gente também estava com vontade, porque tanto lá no Internet Filme quanto na publicidade, quando você é só um técnico, pelo menos pra gente, é um pouco... Sabe assim, você faz, mas não é 100%, né, Té? É que você não tem controle total. Então, assim, você é um técnico, você não pode... que é ótimo também, mas a gente gostaria de expressar a nossa criatividade através de alguns conteúdos de ação. Então, a gente pegou e usou o que a gente tinha. E nunca vai ter um comercial com ação, pelo menos não da ação que a gente queria filmar. Então, a gente começou a filmar, entre nós e 2 dublês, um negócio que chamava Weekly Action, que a gente postava lutas assim, sem se preocupar com fotografia, sem se preocupar com arte. Era para fazer um exercício de cena de ação. Com o que a gente tinha na mão. Então, a gente ia na quadra do prédio, na academia do amigo. Aqui é o Renan e o Duda, que também queriam fazer ação. Então, a gente juntou esse timinho e divulgava. Postava nas redes sociais com coisas que a gente aprendeu com os youtubers naquele filme, de divulgação. E criou... a gente montou devia ter feito o canal em 2016, confesso, na época da internet. Mas aqui a gente finalmente abriu o canal no YouTube e começou a postar. E o Duda também postava, e numa dessas posts ele conheceu, conversando no Instagram, o maior dublê atual lá de Hollywood, que é o Bob Hampton. Ele é o dublê oficial do Thor, do Chris Hemsworth. E conversando, ele falou, vamos fazer algo? Bora. Ele veio pro Brasil. Você quer vir fazer um workshop de ação no Brasil? Conseguimos trazer o Bob, ele fez um workshop de ação. E aí, nesse workshop de ação, ele estando aqui, vamos fazer um curta? Também, por quê? O que a gente pensou? O Bob é um cara que tem reconhecimento internacional. Se ele tiver num curta, mais pessoas vão ver nosso trabalho. E a gente começou a fazer curtinhas mais bem produzidas para o nosso canal de YouTube, que eles estão lá no nosso canal, vocês podem ver depois, na íntegra. Uma coisa surreal também aconteceu, foi que a Apple notou a gente e
pediu pra gente fazer um exercício de cena de A ação. Apple um dia emprestou pra gente 2 iPhones. Falou, Dois iPhones 13. Vocês querem testar pra fazer seus curtas de ação? A gente viu que vocês filmam legal, filmes de ação. Ah, tá bom, né? A gente fez várias cenas, né? Planos legais, tipo passar o iPhone por baixo da porta, umas coisas interessantes, que era fazer o que dava para fazer com o iPhone, que não dava para fazer com a câmera. Uma câmera não permitia você fazer. E aí eles falaram, não, vocês podem ficar com esse iPhone. Aí eles deram o iPhone 13, 14. E a gente fazia e apostava, deram 14. Não, daí a gente não parou de postar, a gente postava qualquer coisa. Então se a gente fizer e postar vai ganhar mais? Quanto Vamos mais ganhar mais. Vai. Aí veio o 13, veio o 14, veio o 15, veio o iPad, veio 2 Mac Studio. Começamos a postar making off. Aí a gente percebeu que o mercado estava mudando, a gente estava começando a abrir esse espaço do conteúdo YouTube, que comunicava muito bem com as pessoas e também com as marcas. Inclusive, o nosso canal do YouTube foi ficando cada vez maior, mas... Olha, essa palestra não é sobre pedir permissão, mas, por favor, a gente pode pedir, a gente pediu bastante. Se vocês puderem, por favor, se inscrever no nosso canal, a gente agradece muito. Inclusive, tem brinde para vocês que vai estão ter brinde, quem se inscreveu, o Chese está ali com a gente, ele vai ver quem se inscreveu, a gente vai sortear brinde. Não vai... Vamos jogar agora? Pega aí, Chezão, vai lá, então agora é a hora, dá as camisetas. Aproveita para se inscrever. Quem se inscreveu? Vamos ver, vai lá, dá aí. Pode abrir aí, Chezão, vamos dar agora o brinde aí antes que acabe o tempo aqui. Já tá? Vamos lá. Já era? Então vai ganhar, vem cá. Peraí. Não, vamos pegar aqui, ó. Quem era inscrito já aí? Quem já era inscrito? Ele era, vai ganhar boné, então. Já era inscrito, vai ganhar boné. Aí. Era mesmo? Ah, o Patrick. É o Patrick. Esse aqui é bom. Então, ó, camiseta. Quem se inscreveu agora aí? Joga aí. Peraí, vou jogar uma aqui. Ele já era inscrito, Ele já era inscrito, dá pra ele ali, ó. Ó, vou jogar aqui, hein, ó. Peraí, então, vou jogar uma aqui nesse segmento. Aê. Agora uma aqui. Vou jogar lá em cima, peraí, vai lá em cima, peraí. Aí, peraí, agora. Ali, ó. Agora nesse lado aqui, peraí. Vai com força. Vai. Aê. Tem mais aí? Tem mais uma aqui. Ali, ó. Lá em cima agora, hein? Peraí. Peraí, vamos ver se vai. Peraí. Deixa eu filmar essa aqui pra postar, peraí. Peraí que eu vou postar, peraí. Calma aí, pode ir? Deixa eu postar, peraí. Tava desligado. Ó, o Chese filma. Filma aí, Chezão. Vai que tá acabando o tempo aí. Calma aí. Pode ir? Vai, rodando, vai. Ai, cara. Ai, cara. Foi, bom. Ó, mas a gente pode... Se inscreve lá que a gente vive fazendo promoção, dando brinde lá. Ó, inclusive, ó, agora sério. Quem se inscrever, dá like no último vídeo e comentar, me inscrevi porque eu tava na Filmicon 2025, a gente vai sortear e vai acompanhar a próxima diária de filmagem nossa. Fechou? Chezão é o cara mais correto, ele vai fazer sorteio depois. Bom, em resumo, pessoal, como virar diretor sem pedir permissão? Olha, assim, sinceramente, o que eu falei, eu gostaria de ter essa conversa com o Stefano e o Filipe de 2008. Não espera a oportunidade certa. Vai dando o primeiro passo na direção do que você quer realizar, que é um pouco, eu sei que parece frase de coach, mas não é, cara. Se você começa a acreditar no seu sonho e colocar em prática de verdade, tendo coragem para realmente falar o que você quer, você vai atrair pessoas que estão vibrando nessa frequência e vão começar a se juntar com você e construir juntos, porque, na verdade, pessoal, cinema você não faz sozinho. Né, Pipo? Nem tipo, post de YouTube você faz sozinho, nem fazer TikTok. essa retrospectiva assim, a gente viu cada pessoa que acreditou na gente, a gente ficou realmente assim muito emocionado de estar com eles até hoje. E mesmo quem não acreditar em você, cara, posso falar, daqui 5 anos você não vai nem mais lembrar que essas pessoas existem. Então se conecta com quem acredita em você. Inclusive aqui na Filmicon, aproveita para se conectar, que tem muita gente com o mesmo interesse. Conversem com a galera. E cara, acredita, porque dá certo. E não muda. Vai, segue um passinho por vez, você vai atrair as pessoas certas. E esse é o recado dos Walking Brothers. E para quem não entendeu ainda... Quem são os Walking Brothers ainda? O Ronivon vai explicar para vocês. Esses são os Walking Brothers. Walking Brothers, olha meus brothers aqui, ó. Walking Brothers, mais uma vez. O que a gente faz, Pipo? Fala aí, doutor. Walking Brother. Walking Brother. Walking Brothers. Walking Brother. Walking Brothers, eles são demais.
Ô, diretor, posso sugerir um outro lugar pra história? Beleza, Porchat? Vai lá, brilha! Para com essa música aí. Walking Brothers. Os irmãos Metralha. Esqueça tudo e se inscreva no canal dos Walking Brothers. Walking Brothers, los mejores. Los mejores. Walking Brothers.